Um bom dia a todos, que a paz de Jesus... Nossa, um bom dia bom, né? Caloroso, bom dia, coisa boa. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações para os estudos dessa manhã, muito ricos, por sinal. Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Muitos Chamados e Poucos Escolhidos. E para nós, especificamente, os itens de 10 a 12, que trata de uma passagem de Jesus em que ele diz: muito se pedirá àquele a quem muito houver dado. E esses estudos, eles são um convite à reflexão mesmo, né? A um mergulho profundo no sentido da vida, né? Diante do palco da vida, qual é o papel de cada um nessa vida? Então, vamos primeiramente às passagens que motivam o estudo. O item 10 está em São Lucas 12, 47 e 48. Diz lá: o servo que souber da vontade de seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. E no item 2 é um comentário de Kardec aos espíritas, né? Então ele diz assim: aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga respeito. O espiritismo vem multiplicar o número de chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Maravilhoso, né? Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toque o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, ou nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. A doutrina espírita, ela é muito rica. Ela é muito rica de informações, né? Kardec, nesse item 12, ele ressalta a importância que os ensinamentos dos espíritos trazem para a gente, né? E clareando os ensinos de Jesus, esclarecendo, explicando e deixando bem claro a necessidade de vivenciar cada ensinamento do Evangelho de Jesus. Porque tudo que tem na doutrina espírita, o objetivo é ajudar-nos a sermos pessoas melhores, melhorarmos a cada dia. E, dessa maneira, identificarmos o nosso egoísmo, identificarmos o nosso orgulho e os nossos apegos. Então, a doutrina espírita é um convite ao quê? Ao nosso triunfo, é um convite ao equilíbrio emocional, tão difícil em épocas difíceis, né? As realizações, as harmonias e as atividades edificantes. O espiritismo ele procura nos chamar sempre à caridade e essas atividades edificantes. E, para essas tarefas que nós todos, cada um de nós veio desta encarnação, nós trazemos o quê? As leis de Deus impressas na consciência e o nosso livre-arbítrio, né? Aí a gente se pergunta, mas por que nós não identificamos de pronto as leis de Deus, uma vez que elas estão dentro da gente, né? Até uma pergunta: olha, sei que está aqui, mas não sei, bloqueia, não sei o que acontece. E Kardec, no Livro dos Espíritos, ele faz um questionamento muito interessante. Ele pergunta para os espíritos: visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Ou seja, então, para que livro, para que doutrina, para que ensinamento, se ela já está dentro de nós, né? Aí eles respondem, os espíritos: ele, o homem, a esquecera e desprezara. Quis, então, Deus lhe fosse lembrada. Ou seja, quando a lei de Deus, que está impressa na nossa consciência, não faz vibrar o nosso coração, Deus revela através de seus enviados, e o maior enviado foi Jesus, o Mestre Jesus. Então, assim, a doutrina espírita, através dos espíritos, eles vêm se comunicando em todas as partes, explicando esses ensinamentos de Jesus de diversas formas, tornando mais claro e inteligível.
Por isso é que o Evangelho assinala que quem quer que receba esses ensinamentos não pode alegar ignorância. Eu não sabia. E mesmo com todas essas informações à nossa disposição, somente poucos conseguem aquela total identificação, né, do seu dever aqui nessa encarnação, os compromissos existenciais. Nem todos nós, né? Por isso é que Jesus usou essa expressão, muitos chamados e poucos escolhidos. E quem seria o escolhido? Seria aquele que consegue o triunfo sobre a sua inferioridade moral. Ou seja, que entrega-se com fidelidade ao dever que a vida impõe. Aí a gente fala, meu Deus. Aí a gente olha para a gente, eu já fiz o Pentateuco, eu já fiz curso, eu já estou há anos, eu já li tudo de Chico Xavier, eu já vi filme. E começa com aquela preocupação, né? Aí eu gosto dos romances. E aí eu saio do curso do SEMA, quando eu chego ali na esquina, o trânsito, alguém me fecha, pronto, acabou o Evangelho. Ou então, não precisa ser no trânsito, né? Pode ser numa reunião de condomínio, discussão política, né? E aí a gente chega à conclusão, ai meu Deus, eu não virei anjo, eu não vou ser escolhido, né? Nunca, nem nessa, nem encarnação. E também não é assim. Então, relaxa, não é assim. Eu sempre costumo dizer para mim, quando vem essas ideias, ai, você já leu tanto, já estudou tanto. Aí eu costumo dizer para mim, presta atenção, tem a Jussara C e DC. Jussara antes do SEMA e depois do SEMA. Eu já andei para caramba, então tá bom, relaxa. Né? Menos. Né? Então, ok, incomoda, é ruim, mas é muito importante, acima de tudo, antes dos estudos, é esse respeito por nós mesmos e percebemos o nosso momento espiritual, a nossa maturidade, não é? Porque a natureza não dá salto e nós também não vamos dar saltos, porque lemos 10, 15, 20 livros por mês. Né? Trazemos a lei de Deus, ok, mas a prática, a compreensão requer muito esforço, muita vontade e muita disciplina. Não é tão simples assim. E essa doutrina espírita maravilhosa, ela é uma doutrina de perguntas, de indagações. Né? O Livro dos Espíritos traz uma série de perguntas e os Espíritos nos traz respostas em questões muito importantes, inclusive para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Mas eu acredito que o compromisso principal da doutrina espírita é ensinarmos a fazermos perguntas, a questionar, porque é uma fé raciocinada. Então, assim, nós somos uma obra divina, ok. Aí a gente poderia perguntar, mas será que Deus faria uma obra defeituosa? Será que Ele errou a minha forma? Porque eu faço tanta bobagem, eu leio o negócio e sai tudo errado. A gente fica se questionando. Não, nós não somos uma obra defeituosa, não. Né? Nós somos uma obra, poderíamos dizer, em acabamento, vamos dizer assim. Né? A nossa tarefa é tornar essa obra perfeita. E cada ser humano, cada um de nós é um mistério que nós mesmos precisamos desvendar. Esse é o nosso grande objetivo nessa encarnação. E, para isso, nós vamos evoluindo, vivendo muitas existências, e os espíritos nos dizem que nós vivemos no mundo de provas e expiações, portanto, somos sujeitos a muitos desafios, como todos nós aqui sabemos, e muitas vezes dolorosos. E vamos combinar, raramente alguém consegue permanecer emocionalmente neutro numa situação conflitiva. E Deus sabe disso. Então, a doutrina espírita ela é maravilhosa quando ela traz essas informações precisas mesmo sobre quem nós somos. Porque nós temos determinados comportamentos e outros não. Às vezes a gente se compara, nossa, o Chico era assim, por que eu não sou assim? E a doutrina nos explica isso, né? E a gente se pergunta por que mesmo com tanta instrução, moralmente caminhamos tão devagar. Mas é assim. A maioria das vezes, quando nós nos defrontamos na vida prática, no dia a dia, no cotidiano, com alguém, seja um familiar, seja no trabalho ou socialmente, que nos causa desconfortos emocionais, dificilmente a outra face será a nossa primeira reação. Então, assim, segundo a lei da vida, né, não basta você viver, acordar, tomar café, trabalhar, sair. É preciso conviver. E conviver não é muito fácil para nós que estamos nesse patamar evolutivo. Né? E, principalmente, conviver com a imperfeição do outro que nos faz sofrer e nos incomoda. É uma grande dificuldade.
Certa vez, Simão Pedro chegou perto de Jesus muito desgostoso da vida. Ele tinha se aborrecido com alguns parentes desonestos e rudes. E um velho tio de Pedro o acusava de gastar os bens da família e um primo ameaçava esbofeteá-lo em praça pública. E aí Jesus perguntou para Pedro: o que você fez diante desses parentes incompreensivos? Aí disse Pedro: eu reagi como devia, coloquei cada um no seu lugar. Falei dos defeitos de cada um para quem quisesse ouvir. Disse que meu tio era um miserável pão duro e meu primo era um mentiroso. E falei para todo mundo que eles eram hipócritas e eu não me arrependo. E Jesus, com muito carinho e paciência, falou para Pedro: Pedro, as pessoas com as quais nascemos e vivemos são aqui na Terra os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos de Deus para construirmos o amor, reino de Deus em nós. Quando nos revoltamos e não aceitamos como instrumento da nossa melhora, é porque não entendemos que o Pai nos dá esses problemas de acordo com a nossa capacidade de dar a solução. Isso é maravilhoso. Isso é reconfortante saber, né, que a gente pode. Em todas as ocasiões, o mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. E o ingrato é o meio de exercitarmos o perdão. E olha que nós estamos falando aqui de Pedro. Né? Pedro, um homem bom, seguidor de Jesus, tá? Um ser humano. É um ser humano como todos nós. Né? E a gente percebe qual o patamar evolutivo que nós nos encontramos. Um ser humano se encontra. Percebam que nós temos grande dificuldade de aceitar com naturalidade certos ensinamentos de Jesus. E a gente precisa ser muito sincero com a gente. Né? Por exemplo, intelectualmente, nós compreendemos claramente o perdão e concordamos com ele. Mas nós temos muita dificuldade de trazer o perdão para o coração. Do seu ponto de vista, o que é imperdoável? Você já parou para pensar nisso? O que é imperdoável? Traição, injustiça, incompetência, falta de ética, corrupção, perda de dinheiro, mentira, crueldade, né? Nós temos uma listazinha, né? Uma lista negra. Afinal, de sofrimento a gente entende muito bem, de revide também. Né? Então, assim, nós sempre temos bons motivos para não perdões. E também um rol de punições que eles bem merecem por fazer a gente sofrer. Não é verdade? Então, assim, é imprescindível, por isso, que a gente tenha uma noção básica do estágio em que a gente se encontra e a nossa maturidade, né? O nosso momento espiritual. Por que isso é importante? Primeiro, para respeitar com humildade a nossa imperfeição natural, imperfeição humana. Ou seja, os nossos limites, e temos muitos limites. Né? As imperfeições, elas não estão apartadas de nós, elas são o nosso patrimônio. Ou seja, elas serão transformadas e jamais exterminadas. Não é assim que a gente, né, evolui, com extermínio. E é a partir dessas imperfeições é que nós vamos tomando consciência de nós mesmos e do que nós precisamos educar. Né? A educação ela não vem de um livro, de fora para dentro. É de dentro para fora, através do autoconhecimento. E, em segundo lugar, é importante, né, nós conhecermos os nossos limites para poder administrar com mais sabedoria e equilíbrio o conflito que se instala no nosso íntimo entre o que nós devemos fazer, ou seja, que está elencado no Evangelho, o que devemos fazer, o que nós sentimos, que às vezes é contrário a isso, mágoa, raiva, ressentimento, e o que podemos fazer, por exemplo, perdoar. Então, sempre instala esse conflito, né? O que eu devo fazer, o que eu sinto e o que eu posso fazer. Gente, e quantos de nós espíritas, diante de tantos conhecimentos, nos sentimos enormes conflitos e frustrações diante do pouco que às vezes conseguimos fazer? Isso é uma coisa muito nossa. Né? E uma das obras de Kardec, na Gênese, capítulo 3, ela nos dá uma ideia dessa limitação. Diz assim, os espíritos dizem assim: o homem cujas faculdades são limitadas não pode compreender e nem abranger o conjunto dos desígnios do Criador. Naturalmente, temos limites.
E, em função dessa limitada percepção que nós temos da realidade, é que nós nos equivocamos, daí vêm os erros que a gente comete. E, para nos ajudar dentro dessa limitação, a doutrina espírita ela procura ampliar a nossa visão, através da ideia da pluralidade das existências, ou seja, da reencarnação. E o que é importante a gente saber no aqui e no agora disso tudo? Né? Que, durante cada existência, nós vamos dando uns passos para frente a cada existência. Nós vamos adquirindo qualidades, nós vamos nos despojando de algumas imperfeições, e a cada existência é um novo ponto de partida, como essa agora que nós estamos vivendo. Então, assim, hoje, nós somos tudo aquilo que fizemos, e a gente não precisa se inquietar com o que a gente fez ou com o que a gente foi. O importante é que o passado ele fique, e é importante que ele fique no passado. Então, assim, nós só sabemos que nós renascemos na Terra com as nossas forças desequilibradas do nosso passado para o quê? Para as tarefas de reajuste. Viemos refazer, fazer de novo pela misericórdia de Deus. E para compreendermos, às vezes a gente fica curiosa, eu não tenho curiosidade de saber o que eu fiz da vida passada, mas às vezes a gente, meu Deus, o que será que, né? O que eu trouxe de lá? Então, para poder compreender essa experiência, basta observar as próprias tendências, temperamentos, os tesouros que nós trazemos, as oportunidades, as lutas e as provas. E procurar aceitar a realidade em que vivemos. E veja bem, aceitar a experiência não significa que você tenha que gostar dela, mas trata-se, na verdade, de se conceder o direito de experimentar e aprender com ela. Acho que essa é a regra da vida, né? E no núcleo familiar estão os nossos grandes desafios, ou não. As nossas mais ricas experiências, os nossos maiores aprendizados e resgates. Núcleo familiar. Você já localizou o seu aprendizado? Cunhado, esposa, marido, mãe, pai, filho? Né? Aquela ponte que vai ligar você no mundo de regeneração? Já conseguiu identificar? Pois é. A partir desta pessoa, né, você vai poder avaliar o quanto será o seu trabalho que a vida colocou para corrigir os seus erros do passado. É uma questão só de observação. Saiba que cada um de nós pediu muito essa encarnação. É como se fosse um prêmio, né? Uma sorte grande estarmos aqui. E como nós pedimos. Eu tenho um amigo que diz assim, eu não acredito que eu tenha pedido isso tudo. Acho que eu exagerei, eu pedi demais, porque não é possível que eu tivesse lucidez para pedir o que eu pedi. Aí de pedir, sim, pediu. E você, como espírito, você sabe muito mais do que como encarnado, mas pediu. Porque um planejamento reencarnatório, ele é uma coisa muito complexa. Não é uma coisa simples, não é um estalar de dedos, né? Muita coisa precisa ser conjugada para que a gente esteja aqui, agora, com essa vida, com essa história. Porque na obra de Deus, o mundo é uma prova de resistência e fortalecimento do espírito. E na obra do homem apegado ao mundo, é fuga, é descanso e a satisfação de gozos. Olha que diferença de visão. Silas é um trabalhador do bem. No plano espiritual, ele espera ansiosamente a oportunidade de reencarnar. Silas narra muito emocionado o seu drama para André Luiz. E esse drama de Silas está no capítulo 9 do livro Ação e Reação, ditado pelo espírito André Luiz e psicografado por Chico Xavier. Silas reencarnou no seio de uma família muito rica, para, mais uma vez, resistir à tentação, a golpes de muita força de vontade, da sedução do dinheiro, da posse, que ele já sucumbira em outras tantas encarnações, né? E o apego era tão forte que Silas confessa que ele já percebia a usura desde criança, ele já trazia aquilo desde criança. E a sua mãe era uma católica fervorosa, e ela procurava ensinar ele a caridade, o amor ao próximo, o que definitivamente ele não se interessava. E aí, como toda mãe, né, ela vai manipulando e ela convenceu ele a fazer medicina, porque através da medicina ele poderia, então, ajudar ao próximo. E ele se interessou, ele adorou a ideia, ele viu na profissão uma forma de explorar os enfermos ricos. Anos depois, a sua mãe desencarna. E ele abandona a medicina para vigiar a fortuna da família, porque anos depois, o seu pai
casa-se de novo, né? E com a Aida, e ela tinha a idade do Silas, e ele achou aquilo um absurdo, achou que ela era interesseira e começou a ficar com medo de perder o dinheiro, de ter que dividir com a madrasta. E o pai dele começou a adoecer por causa da idade avançada, e ele não queria dividir essa herança com a madrasta, então ele começou a arquitetar um plano, caso seu pai viesse a falecer, né, ele herdar sozinho, então ele resolveu matar a madrasta. Mas só que ele fez um plano muito bem arquitetado. E ele executou o plano, o que resultou na desmoralização da madrasta e tendo como consequência os desencarnes, tanto do pai quanto dela, de uma maneira muito trágica. E eu convido vocês a lerem o capítulo, que a história é muito rica, é muito bonita. E ele herdou toda a fortuna, finalmente, só que ele não teve paz. E ele veio também, anos depois, a desencarnar de uma maneira trágica, sofreu muito no plano mundo espiritual e foi resgatado por amigos abnegados. E, para aplacar essa culpa, né, e esse remorso, ele vai ter que reencarnar. E já está tudo preparado, o planejamento já está todo feito do plano espiritual. Voltará como filho dos mesmos pais, né, e virá como irmão de sua madrasta, a Aida, e vai ter que estudar medicina de novo para cuidar dela, devido ao estado deplorável em que ela se encontra num plano espiritual, pelos desmandos dele, né, fruto da ganância dele. Só que tem um pequeno problema. Ele precisa encontrar a madrasta no plano espiritual e resgatá-la, para que eles tenham condições, então, de reencarnar. E ele aguarda longos anos nessa busca, porque ainda, até então, ele não tinha encontrado. E André Luiz ele pergunta assim, mas, Silas, será que os benfeitores não poderiam te dizer onde ela está? E Silas respondeu que provavelmente eles sabem onde ela está, mas que é uma tarefa que cabe exclusivamente a ele. E, enquanto isso não acontece, por misericórdia divina, dá a Silas a oportunidade de um trabalho maravilhoso no plano espiritual, de ajuda àquelas encarnados e desencarnados que têm a mesma história de ganância, a mesma história que ele viveu. E aí Silas ele conclui essa narrativa afirmando que, por experiência própria, isso a gente também sabe um pouquinho, que a ação do mal pode ser muito rápida, mas que ninguém sabe o quanto tempo vai exigir da gente o resgate. Para justamente restabelecer essa harmonia que foi quebrada, né? Então, por isso, ele fala que Jesus sempre recomendou às criaturas, isso é muito bom que a gente memorize bem isso, né? Reconcilia-te depressa com o teu adversário enquanto te encontras a caminho com ele. E tanto para Silas como para todos nós, Jesus nos conclama ao trabalho, a cumprir os deveres que Deus nos confiou. E a tese espírita é de que ninguém na Terra é perfeito. Logo, estamos todos sujeitos à tentação que vai nos acompanhar a vida fora. Nós vamos ser provocados o tempo inteiro. E muitas vezes nós sucumbimos mesmo. Assim, as tentações elas são experiências imprescindíveis, porque tudo convida o homem aqui ao trabalho de aperfeiçoamento. É um trabalho de resistência aos maus pendores. Você só vai poder resistir uma vez que você é provocado. Então, nós vivemos tentações. E nós todos sabemos que não é uma tarefa muito fácil resistir às más tendências, nem para Silas e nem para nós aqui, espíritos encarnados, né? E a gente sabe, a gente pode perceber isso, nós sentimos na própria pele que todo esforço de transformação interior gera reações muito penosas de controle e de impulso. Para a gente isso é muito difícil, não é fácil, não é gostoso fazer isso, não é prazeroso fazer isso, né? Aquele impulso automático, né? É você contrariar hábitos, talvez que você traz, hábitos milenares, né? É muito trabalhoso. O desapego a emoções, por exemplo, raiva, destempero, o desapegar dessas emoções exige muito autoconhecimento e autocontrole. Então, por que a gente não compreende logo de imediato, né? E por que a gente não compreende logo isso de imediato? Por que a gente dá tanto murro em ponta de faca, né? Por causa das nossas crenças, tudo que a gente faz, a gente teima, porque a gente acredita que é o certo. Elas estão enraizadas em nós. Nós acreditamos muitas vezes que estamos fazendo o certo. E aí, essas crenças, elas
elas se transformam em verdadeiras leis. Nós criamos essas leis. E essas leis, elas vão regendo o nosso comportamento. E a gente vai meio que no automatismo. E aí o que acontece? Quando a gente quebra a lei, né, a ordem divina da nossa encarnação, do nosso planejamento reencarnatório, nós desorganizamos a própria existência. E por que nós nos afastamos, às vezes, com tanta facilidade dos deveres? Por imaturidade, por ignorância, por rebeldia, por medo. Veja que Pedro negou Jesus por medo. Falta de confiança em nós mesmos. Esse é um ponto muito sério para a gente, né? E qual o preço que a gente paga quando a gente desvia desse caminho e cisma com as nossas leis, que elas têm que ser mantidas, né? É o vazio existencial. A vida perde o sentido. Aí nós saímos, porque nós saímos do foco a que nós viemos. Então, assim, várias pesquisas comprovam, isso a gente vê muito claramente, né, que a falta de significado da vida, essa sensação de vazio existencial, o desconhecimento da razão existencial, são os mais angustiantes sentimentos do homem moderno. Daí as fugas, né? E quando a vida ela é desviada do seu sentido divino, nós entramos num processo autodestrutivo, abrindo as portas para os vícios, os maus hábitos, né, as fugas, redes sociais, drogas, álcool, enfim, na tentativa de justamente fazer o quê? Preencher esse vazio que fica. O verdadeiro sofrimento, ele nasce dessa nossa resistência ao movimento da vida, ao fluxo. Eu não quero isso. E aí a gente resiste, não é? A nós todos são dadas as condições para levarmos a termo o nosso planejamento reencarnatório, senão não seria de Deus, né? Talentos, e não são apenas os dons da inteligência que nós recebemos, não. Nós recebemos um corpo físico doente ou não, feio ou bonito, riqueza, pobreza, isso tudo são dádivas que nós recebemos, né? O patrimônio afetivo, as dores, elas são recursos que recebemos com a permissão de Deus. Olha que interessante, para investirmos na nossa felicidade. Então, assim, impõe-se, é necessário que a gente tenha uma conversão de olhar, uma mudança de perspectiva. Está na hora de admitir que não só o fracasso não é um drama, mas que também, muitas vezes, pode se tornar um acontecimento muito bom. Quantas pessoas a gente vê que, às vezes, a vida destrói e aquilo acontece para uma outra situação de crescimento. Alguns sucumbem, mas a grande maioria segue a vida, né? A primeira contribuição, né, consiste em nos conduzir novamente a uma atitude de humildade perante a vida. Quantos sofrimentos nos fazem repensar, ser mais humildes, né? Às vezes a gente precisa de um sacode, né? Diz o Evangelho: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensino. Instruí-vos, eis o segundo. Por que primeiro o amor e depois a instrução? Porque o amor ele desempenha um papel fundamental na conquista da sabedoria. E logo depois é o conhecimento. O que é o conhecimento? Que decorre do estudo, do que a gente está fazendo aqui agora, estudando, ouvindo uma palestra, da observação, do diálogo, da troca, da reflexão. E por onde começa o amor? Onde começar esse amor? Para depois buscar a instrução. Jesus, basicamente, ele veio nos ensinar a desempenhar as nossas tarefas, ensinando-nos a amar. Amar a Deus, amar ao próximo e, acima de tudo, amar-se. É o primeiro passo do amor. Amar a Deus, amar ao próximo e, acima de tudo, amar-se. Amor próprio, autoestima. Difícil em momentos de crise, né? Precisamos acreditar que todos nós somos uma obra divina. Às vezes isso se perde um pouco, principalmente no vazio existencial. A obra de Deus, que está... E essa obra de Deus, ela está momentaneamente encoberta pelos nossos medos, as nossas culpas, em nome do Senhor, as nossas indecisões, as nossas carências, pela nossa imperfeição, né? Ou seja, pela nossa ignorância e, principalmente, pelo desrespeito que nós temos por nós mesmos. Esse é um ponto muito forte. A forma como vamos passar pela dor,
pelos desafios da existência, pelas perdas, vai depender muito de como entendemos a Deus, como entendemos a nós mesmos, como entendemos a lei da vida e a própria existência. Então, buscar o sentido da vida nos dá compreensão e um direcionamento da própria história. Quando a gente busca o sentido divino da vida, a gente necessariamente sai um pouco da ilusão. Que eu tenho que ser feliz, que eu tenho que procurar pessoas maravilhosas, que o mundo tem que me servir. A gente dá uma paradinha. E só através do auto-amor, só através da autoestima elevada, é que nós vamos ter a capacidade de enfrentar os desafios que a vida se apresenta, que a vida nos apresenta. E desenvolver as soluções construtivas para os problemas diários. Quem consegue resolver um problema cheio de culpa? Então, a gente precisa trabalhar muito essa coisa do auto-amor e essa coisa do auto-respeito, né? Ter amor próprio é sentir-se competente mesmo e digno para enfrentar os desafios da vida e ser feliz apesar desses desafios. Quando não nos amamos, o que acontece? A gente não fica no vácuo, alguma coisa acontece. Vem a baixa estima. E isso significa sentir-se inadequado ou errado. É uma coisa muito ruim, né? O errado em relação à vida é sentir-se errado como pessoa. Daí o vazio. O auto-amor dá a chance de perceber que a vida é cheia de oportunidade. Isso é uma visão do auto-amor. Porque você está se encorajando, você está com fé, você tem força. Então, você percebe a oportunidade da vida, sim. E aí, quando a doutrina diz isso a você, isso bate com mais facilidade no coração, quando você tem uma autoestima boa. Isso faz sentido, né? E é a oportunidade de transformar algo ruim em algo positivo e continuar vivendo com esperança, otimismo, entusiasmo, apesar da crise, apesar das situações difíceis. O auto-amor é honrar e respeitar a própria história. Muito ao contrário de reclamar, se vitimizar, né? É bem característica da baixa estima. Eu sou vítima, eu sou uma armadilha do mundo. O auto-amor é quando você aprende com as falhas e foca em construir acertos, né? Perceber que, às vezes, isso é muito interessante, às vezes nós chegamos às boas escolhas passando pelas más escolhas. Acho que os erros ensinam muito mais do que as virtudes, né? Em certas situações. Aceitar todos os aspectos da nossa natureza humana, incluindo aí a imperfeição. Isso é humildade. Perceber que você é muito mais do que seus erros. Como é que será? Vamos imaginar aqui, que a gente não sabe isso, mas vamos imaginar como é que seria uma futura reencarnação de Silas e seu relacionamento com a irmã desequilibrada mentalmente, né? Que ele deu causa a esse desequilíbrio. Como é que será a sua relação com a própria avareza e a ganância que ele traz com ele, que o fez sucumbir? Será que ele conseguirá ter a resignação necessária para conseguir cumprir essa missão? Será que ele conseguirá perdoar-se? Silas precisará encontrar a força no auto-amor, como todos nós, do respeito por si mesmo para poder cumprir o seu dever aqui na Terra. Imaginamos Silas com a tão sonhada reencarnação, buscando e encontrando o sentido da vida, né? Liberando-se da culpa e perdoando-se, né? E aí despertando para a verdadeira compaixão, porque o excesso de culpa não te permite ter compaixão. E aí, dessa compaixão é que irá brotar o entendimento de que a vida da sua irmã Aida também é rica em sentido, como a dele, e que foi dada a ela como uma oportunidade de reequilíbrio das forças que ela perdeu. E ele verá claramente que ela também pertence a uma história, pertence a uma encarnação que lhe é dada como demonstração de amor de Deus, como em todos nós. Sem pena, porque pena é muito ruim, né? Você ter pena de uma pessoa, né? Sem pena, que diminui o outro, e sem remorso, que paralisa, mas com o coração cheio de amor, compaixão e confiança, Silas poderá ajudá-la a resolver, a superar as próprias dificuldades. E é isso que Deus espera dele. Cumprir o dever sem culpa, mas com responsabilidade. Então, Silas, através da sua história, ele vem nos mostrar a bondade divina que concede ao criminoso incessantes oportunidades de reconstrução moral. E Deus concede a todos nós. E narra André
e narra André Luiz que, enquanto Silas aguardava essa reencarnação redentora e por misericórdia divina, ele trabalhava como assistente de Druso. Quem era Druso? Druso era o diretor da Mansão da Paz, que era uma escola de reajuste que tem em nosso lar. Ele dirigia há 50 anos essa escola, e os dois trabalhavam juntos. Ambos, Druso e Silas, eles trabalhavam no plano espiritual, e a função deles era resgatar criaturas perdidas, espíritos mesmo, dementados, perdidos por viciações e por desespero próprio. Certa noite, narra André Luiz, muito interessante, foi trazida uma mulher cadaverizada, que ele diz. Era um espírito em um estado deplorável. E Druso, como sempre fazia, muito amoroso, ele afagava a fonte de uma maneira muito maternal, muito paternal, aliás, com muito carinho. Foi então que a mulher gritou: Druso, Druso, compadece-te de mim. E, nesse momento, Druso ele começou a cambalear. Né? O chefe da mansão, ele começou a desequilibrar. E Silas, imediatamente, segurou Druso, né, evitando que ele caísse. E algo havia acontecido com Druso que eles não conseguiam entender aquela situação de Druso. E Druso estava entregue às lágrimas copiosas. Então, Silas passou a socorrer a mulher, a infeliz. Como te chamas? Silas perguntou para ela. E ela disse, Aida, respondeu a entidade. Silas, então, ele indagou com uma voz muito trêmula e disse assim, Aida, se és esposa de Druso, não te recordas de mais alguém que te partilhasse no mundo, no lar em que você vivia? Aí ela disse, sim. E ela falou com muito carinho, eu lembro do meu esposo, trazia um filho de primeiras núpcias, um jovem médico de nome Silas. A princípio, ele se contrariava muito com a minha presença, entretanto, com o tempo, tornou-se um filho do coração, condescendente amigo, um grande amigo. Silas. E, a surpresa de André foi enorme, que André Luiz ficou estarrecido, e, sobretudo, quando ele viu que Druso e Silas caíram de joelhos em prantos, insofreáveis, diz a... E aí começou a entender tudo, lembrando-se da noite em que Silas narrara a história que ele tinha contado para ele. Então, ele começou a entender que a pobre dementada era Aida, a madrasta, sofredora, e somente então percebiam que o diretor e o assistente haviam sido na terra pai e filho. Druso, num gesto enternecedor, recolheu Aida nos braços generosos e, após aconchegá-la, de encontro ao peito, exclamou para o alto com a voz sumida de lágrimas. Ele disse, obrigado, Senhor. Os penitentes como eu encontram igualmente o seu dia de graça. Agora que me devolves ao coração criminoso a companheira que envenenei no mundo, dá-me forças para que eu possa erguê-la do abismo de sofrimento a que se precipitou por minha culpa. E os soluços embargados na voz do diretor, enquanto, olha que beleza, um vasto jorro de luz fluía do teto, como se a infinita bondade respondesse de imediato a sua súplica, a comovedora súplica. E Silas, muito abatido, com aquele choque momentâneo, ajudou a levantar-se e ambos se afastaram, carregando consigo aquele trapo de mulher, com a emoção de quem conquistara um valioso troféu. E, finalmente, Silas encontrara Aida. E Deus sabe o quanto cada um de nós pode fazer diferente. Ele sabe. Ele confia em cada um de nós. Ele nos ama a todos e não nos dá a cruz mais pesada do que possamos carregar, que não possamos carregar. Falta a gente confiar nisso também, em todos nós. E essa conexão com Deus, que a gente precisa tanto, porque a vida não é fácil, não é fácil essa resistência moral a essas tentações, a gente precisa ter o hábito da prece. Saber pedir e saber como pedir
e para que pedir? Senhor, não me deixe rezar por proteção contra os perigos, mas pelo destemor em enfrentá-los. Senhor, não me deixe implorar pelo alívio da dor, mas a coragem de vencê-la. Senhor, não me deixe procurar aliados na batalha da vida, mas a minha própria força. Que Deus esteja conosco. Abençoado, graças a Deus.